Anacardio orientário, ele é tão contraditório que entre as mulheres, ele ocupa quase que 95% de anacardios são mulheres. Mas entre os adolescentes, cerca de 75% dos anacardios são homens. Ela é uma contradição só. Então, eu vou começar com um exemplo simples para anacardio orientário. Vamos almoçar. Aí o garçom chega. Você quer suco de laranja ou de abacaxi? Ela vai parar. Laranja ou abacaxi? Laranja ou abacaxi? Laranja ou abacaxi? Laranja ou abacaxi? Ela vai ficar ali 2 horas para resolver. Aí, olha só. Aí ela, depois de 2 horas, de laranja. De laranja. Com ou sem gelo? Mais 2 horas. Então eu quero começar com essa ideia. Desse movimento de... É uma dúvida pautada em coisas concretas, em situações possíveis. Eu tenho dúvida entre isso e isso. Não é uma coisa imaginária. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse... Não. E se eu casar com o João? É o João ou Pedro? É suco de laranja ou suco de abacaxi? São dúvidas assim. São dúvidas de situações muito práticas, que estão ali diante dela. E não são questões abstratas, possíveis de ser coisas assim, caramba. O vestido vermelho ou azul? Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? E ela vai ficar aqui. Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? Ela vai ficar aqui. Entre o vermelho e o azul. Desse jeito. Exatamente assim. Entende? Então eu começo com isso. Esse é o grande chamado. Há em anacardio um movimento interno de machucar, mas sem necessariamente uma consciência de que estou fazendo isso. E eles machucam, o anacardio machuca. E é muito provável que uma das formas que eles mais têm para machucar quem está em volta deles é essa demonstração de insegurança. Então eles machucam. Geralmente a anacardio faz parte da vida, não só afetiva e emocional, mas o trabalho, onde ela frequenta, o par delas são pessoas muito decididas, muito resolvidas, muito práticas. E ela chega com aquele, muito bem, já vamos sair, vou botar meu vestido vermelho. E a pessoa está ali, não, mas agora não sei se eu boto azul, aí eu botei o vermelho, mas agora eu estou em dúvida entre o sapato azul e o branco. Aí ela vai ficar nesse movimento. Ou ela está confrontando alguém que já tem uma decisão e ela traz isso, é como se ela quisesse provocar. Mas ela não tem uma consciência, não estou fazendo isso para sacanear. Vocês já viram um desenho do Tom e Jerry, que tem um anjinho de um lado e um capetinho do outro? Essa é a grande imagem de anacardio. Ele tem a percepção de que tem algo dentro dele que fala, não faça isso é errado, você vai machucar. E do outro lado, vai lá, faz isso mesmo, é assim mesmo, tem que aproveitar. Ele fala que tem vozes na cabeça dele e as vozes estão dizendo coisas contrárias. Então, a essência de tudo que é anacardio são os elementos que se contradizem, que entram em conflito um com o outro. As dores em anacardio, elas são dores que não se definem nem de um lado nem de um outro lado. Tem gente que tem uma lateralidade, tem pessoas que os problemas que ela tem é do lado direito. Meu ouvido direito, meu olho direito, meu joelho direito, meu quadril direito, na coxa direita, tudo é do lado direito, o seio direito. O outro já é do lado esquerdo. Não, tudo que me acontece no ouvido, tudo é do lado esquerdo. Anacardio, uma hora é do lado direito, outra hora é do lado esquerdo, outra hora é do lado esquerdo. Que hora que mais te incomoda? Tem dia que é de manhã, mas tem dia que eu não suporto à noite. Mas tem hora que à tarde, para mim, é horrível. Então ela está assim, naquele movimento, ela não pousa. Ela não pousa. Automaticamente, o que acontece com uma ave que não pousa? Cansaço, desgaste. O que mais? Irritação, mas ela tem uma coisa, ela não cria referências. Ela não cria raízes. Ela não estabelece vínculos. Então, avalie o quanto na sua vida você precisa reforçar seus vínculos, suas raízes. Na anacardio, ela tem a sensação de que está realmente, quando ela diz o dividido, ela tem a sensação de que alguém colocou um objeto aqui chamado cunha, não o deputado, cunha.
e bateu na cabeça aqui e ela rachou no meio. Sabe quando você bota aquele negócio na árvore e você vai cortar assim para fazer lenha, que você bate um negócio assim, aqui chama cunha, e você bate em cima assim, pá, e ela parte no meio. A anacardio oriental tem uma sensação que um lado dela é bom e que um lado dela é ruim, que um lado é bonito e que um lado é feio. É legal a anacardio que ela só tira foto desse lado. Ela só tira, então ela vai tirar foto, ela fica sempre, o fotógrafo, ela sempre fica desse lado. Se o fotógrafo vai, ela corre para lá, ela não tira foto desse lado. Ela não tira foto de um lado. Esse lado é feio, esse lado é feio, esse lado é feio. Esse lado da família não presta, esse lado da família não presta. Entende? Esse lado da cama eu não gosto, esse lado da mesa eu não sento, esse lado do sofá eu não sento. Esse lado, ela divide em duas partes e uma não presta. Deu para entender? Só que daqui a pouco ela inverte o processo. Esse lado, mas você não gostava de tirar foto? Não, mas eu mudei, agora esse é o meu lado que é feio, eu não gosto mais, aí muda. É desse jeito, essa inconstância, essa instabilidade, essa falta de referência, de segurança, de estrutura. Anacardio é um medicamento maravilhoso para o alcoolismo feminino. Anacardio e áuro metálico são os dois melhores medicamentos para o alcoolismo na mulher. Esse medicamento ele é muito bem utilizado para o que nós vamos chamar de síndrome de mediunidade reprimida. Ou seja, aquele movimento mediúnico onde ela está vendo, ouvindo, incorporando, psicografando em lugares indevidos, impróprios. Ela não tem o menor controle, o menor ritmo sobre o seu processo mediúnico espiritual. Ela desdobra, ela tem sensação de que tem pessoas perto, está ouvindo vozes, então ela tem aquela... Esse medicamento, anacardio oriental, é muito bom para processo de esquizofrenia, de bipolaridade. A anacardio não consegue reconhecer seus potenciais, suas competências, suas habilidades. Ela está sempre discutindo com ela mesma, não é ninguém que a diminui. Ela não precisa de bullying, ela mesma faz bullying com ela. Ela mesma se diminui. Vou puxar o que hoje de manhã, uma das lembranças que a Dulce nos trouxe e que eu vou pedir sempre para vocês terem essa tabelinha nas mãos. Aquele quadro de hierarquia dos problemas na ordem física, mental, emocional. Lá tem uma hierarquia. E você vai ter que dar prioridade para atender na hierarquia o mais importante. Então, o que é que está mais me machucando nesse momento? É essa necessidade de controlar tudo ou essa instabilidade e insegurança a meu próprio respeito? Qual desses dois elementos me causa mais problemas? Anacardio oriental, ele traz essa ideia de ambivalência, valores que acabam se contradizendo. Valores, de manhã um valor, de tarde é um valor oposto. Elas, ao mesmo tempo que elas buscam algo e trazem para si, elas repelem aquilo. Então, são a instabilidade afetiva, a vulnerabilidade, como é que quando uma pessoa se apaixona por outras pessoas? Não. Uma hora eu amo aqui, outra hora eu amo aqui. Como é que é isso? Volúvel. Então, esse é um elemento muito forte. Essa coisa de ser volúvel. É um movimento o tempo inteiro, ela combatendo ela mesma. Então, ela mesma critica o que ela faz. Ela vai lá e desmancha. Depois ela cobra porque ela desmanchou, estava maravilhoso. Ela fica naquela luta interna. Ela está o tempo inteiro brigando com ela mesma. Ela não tem inimigos, ela não precisa de inimigos. Entende? Diferente de, por exemplo, amônio carbônico, que tem um inimigo lá fora, meu pai. Ela não. O inimigo dela está dentro dela mesma. Não é meu inimigo, não é minha melhor amiga. Mas daqui a pouco sou idiota. E bate na cara dela mesma. Então ela está fazendo esse movimento o tempo inteiro, nesse confronto, nesse embate consigo mesma. A pessoa reclama de uma dor quando está muito frio. Aí depois a mesma dor apresenta quando está muito calor. Ela apresenta situações em que o incômodo físico ele acontece em situações opostas, em horários, em
elementos climáticos diferentes, calor e frio, dia e noite, esquerda e direita. Então, esse movimento onde há essa indefinição de uma posição, qualquer problema no corpo merece a anacardio orientale, tá certo? Ele é muito bom para processos de rinite e sinusite. Eu tenho encontrado resultados muito bons. Rinite, sinusite e enxaqueca tem a ver com a presença de pensamentos repetitivos na mente da pessoa. Ideias fixas. Então, mas o que acontece com essas ideias? Aqui no caso, são ideias que são, agora eu vou fazer isso mesmo, vou comprar, vou fazer esse investimento. Nada, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vou viajar, ter segurança, não. Aí fica aqueles pensamentos. Não é o chamado pensamento, mas são dois pensamentos que ficam ali o tempo inteiro martelando um no outro. Porque você tem a chamada monoideia, um pensamento que se repete o tempo inteiro. Aqui são dois pensamentos conflitantes que se repetem, que um reveza com o outro. Quando você estiver sabendo que você vai ter que tomar decisões, não é que você necessariamente tenha dúvidas, puxa vida, o que eu faço? Né? Tem duas possibilidades, as duas são muito boas. Caramba, e agora? O que eu faço? Cara, não tenha dúvida, anacardio orientale. Anacardio orientale é muito bom para os jovens que vão fazer vestibular e que eles já têm duas coisas. Pode até ser mais de duas, mas eles já têm coisas. Eu não sei se eu faço isso ou isso. Agora, quando um jovem diz assim, eu quero fazer vestibular, mas eu não sei para que fazer. Aí não cabe anacardio. Não cabe anacardio. Deu para ter essa ideia? Agora diz assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito palpáveis. Já tem assim, uma coisa aqui, outra aqui. É como se tivessem duas coisas que aparentemente foram rompidas, quebradas, estão ali. É isso ou aquilo, eu tenho que escolher isso ou aquilo. Elas vivem muitos conflitos, por exemplo, entre a vida espiritual, religiosa e a vida mundana. Então elas vivem conflitos, ou elas vivem no centro, na igreja, onde elas vão viver a vida espiritual, elas estão ali com intensidade, mas elas têm vontade de estar na balada, de estar no agito, e elas vão para lá e depois elas devia estar do outro lado. Aí ela não se culpa porque está vivendo uma coisa. Ela está num polo e ela sente falta do outro polo e ela vai desesperada para lá e vive e tal. Não, mas eu estou sentindo falta daquele. Ela volta para aquele. Aí ela sai daqui, ela volta, ela fica naquilo. Então, a anacardio orientale vai ser bem indicado nos casos em que tem uma hora em que ela se envolve muito com aquilo. E tem uma hora que ela não dá a menor atenção para aquilo, já quer outra coisa. Aí tem uma hora que ela já volta a fazer aquilo, volta a se concentrar naquilo. E aí ela deixa outra. Então, um problema muito sério de anacardio orientale é que ela não consegue se dividir, ela não consegue, embora ela se sinta dividida, ela não consegue dar sua atenção a, por exemplo, ela trabalha, ela estuda, ela é casada, ela tem filhos, ela tem pais. Então é aquela pessoa que não consegue dar a todos esses elementos a sua cota, a sua devida cota. Então, ou ela está dando excessivamente atenção para um, aí ela vai, não, mas eu tenho que dar atenção ao outro, corre, mas ela está sempre com aquela velha história, cobrindo um santo e descobrindo o outro. Então, aquela história de puxar o cobertor, deixar o pé de fora, e cobre a cabeça, aí cobre o pé, aí deixa a cabeça de fora. Então, ela está sempre nesse movimento. Ela não consegue, na caixa, não consegue definir, não, tal dia eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo outro. Ela não consegue estabelecer. Uma outra coisa muito séria é que a anacardio não consegue estabelecer prioridades. E automaticamente, se aquilo não é prioritário para ela, ela não vai dar atenção. E ela pode ser taxada com déficit de atenção para uma coisa que, no fundo, ela não tem interesse. Não vale nada. Quem de nós consegue se concentrar em algo que realmente não te interessa? Então, imagine você agora chegar alguém aqui, com licença, eu preciso conversar com os alunos. Aí ele chega aqui e vem falar sobre a reprodução das formigas no leste tasmaniano. E aí? Qual o grau de atenção que vocês vão dar para isso? A não ser que você seja um tamanduá. Né? Fora isso, e aí? Acontece uma coisa muito interessante. Eu já
por mais ou menos 15 anos já dei aula no ensino fundamental e ensino médio. Eu dava aula da quinta série, do quinto ano até o terceiro ano do ensino médio. Eu trabalhava com essa galera toda aí, dos 9 até os 18 anos. Foram 15 anos. E aí me chamava a atenção situações em que alunos chegavam. Às vezes eu dava aula de filosofia. Então filosofia nem se preocupava com nota, né? Mas às vezes eu tinha um professor de física, um professor de matemática, que chegava e disse, professor, você pode devolver essas provas para os alunos? Claro, pegava a prova e disse, fulano, sua prova, ciclano, sua prova. Aí tinha uma aluna que sentava na frente assim, quando eu, vou entregar a prova, eu já vi que ela ficava ficava tensa assim. Aí eu observava, fulana, poxa, parabéns, sua nota foi a melhor da sala, enquanto a média da sala foi 6,5, 7, a moleca tirava 9,75. Parabéns, 9,75. A moleca dura assim. Aí o que aconteceu? Por que está assim? Aí ela falou assim, minha mãe vai me matar, eu não tirei 10. A minha mãe vai me matar. Desse jeito, gente, desse jeito. Essa pressão. Agora, isso não é o pior. E aí é que entra na cardio. É quando é ela que faz isso com ela. É ela que cobra esse resultado dela. Ela estabelece algo e ela quer aquilo. Aí ela consegue. Aí ela vai, realiza. E não consegue ser como ela queria. Ela se desespera. Aí o que acontece? Aí ela vai para o polo oposto. Ela vai se tornar aluna bagunceira. Ela sai da frente, vai lá para o fundão, jogar papel e tal. E fazer aquela coisa toda. Entende? Ela vive navegando nesses opostos, nesses extremos. Mas quem está fazendo a pressão nela o tempo inteiro é ela mesma. Você chega para uma pessoa dessa, mas por que você está preocupado com a nota? Seus pais vão brigar, vão cobrar de você? Não, eu mesmo. Nossa, como é que eu me permito tirar isso? Nossa, eu estou muito burra, eu sou burra mesmo, eu sou muito burra. Ela faz isso. Ninguém faz bullying com ela faz bullying com ela. Então, quando você percebe que você não consegue ter um ponto de equilíbrio, se assentar numa posição, numa ideia, num objetivo, numa meta, num trabalho, quando você não consegue ter uma organização para fazer isso, eu vou fazer isso agora, meio-dia eu vou fazer isso, segunda eu faço isso. Quando você não consegue, eu faço uma coisa, eu começo a fazer. Sabe quando você entra no computador, vou entrar aqui e vou ler essa matéria nesse site. Aí começa, aí tem um destaque lá que fala, aí você clica naquele, aí já abre outra janela. Aí você começa a ler, aí já vai para outra janela. Quando você acaba com 500 janelas abertas e você não leu nada, você começa a ler e já passa para o outro. Esse aqui é muito interessante. Não, mas esse aqui é muito mais interessante. Aí vai para o outro lugar que é muito interessante. Tudo é muito interessante. E nada é interessante, porque ela não se prende em nada. Então, todas as vezes que uma pessoa se encontra nessa polarização, a nossa sociedade, ela está vivendo um momento anacárdico, na representação de um grupo de pessoas extremamente ligadas a um polo político e um grupo de pessoas ligadas a outro polo político. Então, há um radicalismo aqui. Então, eu acredito que está precisando muito dessa intervenção. Saber que o outro polo também tem um peso, é importante.